queremos retratar sobre a álgebra relacional. Já dissemos aqui o que vinha a ser a álgebra relacional. É um conjunto de operações básicas usadas para manipular relações em uma base de dados relacional. O que temos que ter em conta é que após os resultados da base de dados, que é a manipulação do modelo relacional, segue-se aquilo que é a construção da base de dados e a posterior as respectivas consultas. Estas consultas são feitas com base em álgebra relacional, mais aprofundadas. Na álgebra relacional vamos usar alguns métodos matemáticos, como o sigma, por o pi, por aí em diante. Por isso que é designado álgebra relacional. Mas quando tivermos a falar das consultas SQL, o comportamento é diferente. Bom, as operações que vamos observar são estas: operações de conjunto, união, inserção, diferença e produto cartesiano. Mas a primeira que vamos ver é a operação seleção, projeção e junção. Bom, temos aqui uma série de relações, conforme podemos ver na tabela acima, nos relacionamentos. A tabela agência, a sua chave estrangeira, neste caso o nome da agência, extra chave estrangeira na tabela empréstimo, assim como também o tomador, número de empréstimo é chave estrangeira no empréstimo, se consecutivamente na tabela cliente e por demais aspectos. Então, estas tabelas a seguir abaixo nós construímos para dar um exemplo de como proceder para as demais consultas usando a seleção, projeção e junção. Voltando à seleção. Seleção diz aqui é um subconjunto de tuplas de uma relação que satisfazem uma condição de seleção. Expressão no predicado. O que é predicado? Predicado qualifica o nome. Neste caso, o nome que será qualificado é o nome do objeto. Neste caso, o predicado, temos que sempre tomar em conta que são os atributos que o nome dos atributos, ou melhor, os atributos que compõem a tabela, seja neste caso que é designada por um determinado nome. Vamos prosseguir. Diz aqui a expressão, em outras palavras, esta operação seleciona um subconjunto das linhas de uma tabela. Então, para fazer uma seleção, temos que observar o sigma, condição da seleção, e a posterior, o nome da seleção. A expressão especificada em condição de seleção é composta por cláusulas na forma. Temos nome do atributo, operação de comparação, valor do atributo. Quer dizer que nós podemos usar os valores correspondentes às operações de comparação, como maior, menor, igual, diferença, por aí em diante. Por exemplo, vamos usar a nossa tabela que está na A4 e vamos procurar encontrar, diz aqui, encontre as tuplas da relação empréstimo onde a agência é tá vendo. Imaginemos que tivéssemos uma série de linhas, milhares, em que um determinado banco, por exemplo, tem mais de 1000 e tal agências. Então, isto ia nos ser difícil selecionarmos apenas neste caso, a especificar uma determinada agência no meio de milhares de linhas. Então, vamos usar o sistema a seleção com o objetivo de selecionar simplesmente
as linhas referentes, aqui temos poucas linhas, simplesmente as linhas referentes com um determinado nome. Neste caso pode ser Tavern. Então vamos aplicar o exemplo, como isto ia ficar. Então o primeiro aspecto que temos que observar são os elementos, são as relações ou as tabelas envolvidas no exercício. Por exemplo, o que nós podemos ver aqui diz que encontre as tuplas da relação empréstimo. Então, empréstimo é a relação que nos é implicada ou que está em causa no momento, cuja agência é Tavern. Então, vamos à tabela empréstimo. Na tabela empréstimo, vamos ver que são essas duas, estamos à procura destas duas agências, Tavern. Porém, como é que isto ia ficar na tabela? Ia ficar no sigma. No sigma, nós vamos ter que colocamos sigma. Diz coloque o nosso nome da agência é Tavern. Se formos a ler, Tavern tem nome da agência. Então precisamos especificar. É o nosso tal predicado que eu já vinha dizendo, que é nome da agência. Nome, agência, que é igual. Neste caso, temos que podem ser usados sinais de comparação, que é igual a Tavern. Fechamos aspas e colocamos o nome da relação. O nome da relação em causa é empréstimo. Feito isso, o que ele vai automaticamente extrair ficará da seguinte forma. Teremos uma tabela. Neste caso, sem abandonarmos, estamos na tabela empréstimo. Ele vai selecionar simplesmente as linhas referentes à tabela empréstimo, que estão associados à questão da Tavern. Neste caso, L16. Então, não se esqueçamos do cabeçalho, número de empréstimo. Nome da agência. E o seu respectivo valor. Então teremos L16 e L17, tá vendo? O valor é 1500. Tá vendo? 1300. Isto é como funciona a seleção. Então, continuando, nós queremos encontrar todas as tuplas em que a quantia emprestada é maior que 1200. Primeiro, temos que fazer referência à tabela que está referenciada à relação e condicionarmos o que está associado a 1200, é o valor. Então, neste caso, selecione, encontre todas as tuplas, selecione, conforme vimos na seleção, podemos visitar, diz que a seleção seleciona tuplas que satisfazem um determinado predicado. Tuplas, então, uma série de tuplas que satisfazem aquele predicado. Então, neste caso, vamos selecionar, vamos dizer sigma,
o valor na tabela, neste caso estamos a referenciar a tabela empréstimo. Tabela empréstimo. Então temos que escrever como está ali, valor. O valor é maior que 1.200. Então, se é maior que 1.200, nós temos que usar o maior, 1.200. Referenciamos a relação, neste caso a relação 1.200, valor, depois a relação empréstimo. Então, ele vai selecionar na tabela todos os valores que estão com valores acima de 1.200 no empréstimo, que neste caso seria esta linha, esta linha, esta linha e esta linha. Bom, não vamos colocar, vamos para a questão a seguir.